Você fala, ela escuta. E com os pais, não, é diferente. Sim, mas o que eu estou dizendo com isso? É relação, né? É de relação. O mesmo vínculo que eu estabeleço contigo não vai ser o mesmo vínculo que eu estabeleço com o Luiz. Né? Não é o mesmo vínculo que eu tenho com a Maria. E aí, esse vínculo é o que permite ou não determinadas coisas. Então, é a gente poder olhar, né? O que será que está acontecendo dentro desse contexto que faz com que fulaninho apresente tais comportamentos? Qual que é a função desse comportamento, desse contexto, e por que em outros ele não emite o mesmo comportamento? Né? Não é sempre com rigidez ou impondo ali de maneira que as coisas modificam, mas a gente tenta equacionar isso com o aspecto da afetividade, né? Que, fazendo um link com um texto que eu propus para vocês hoje, eu não sei se todos leram, que fala da motivação extrínseca e intrínseca, né? É fazendo esse link aí, porque o que a gente tinha dentro de um contexto educacional quando foi pensado lá no período moderno, que funcionava parecendo uma fábrica. Não é à toa que a gente senta em fileiras, né? E a gente fazia fila e faz até hoje para entrar na sala de aula. Mas assim, antes era o quê? E ainda às vezes a gente se vê nesse lugar mecânico, rígido, né? Eu tinha uma posição de autoridade muito bem definida, em que tinha um professor que falava o que eu tinha que fazer e eu nessa posição de aluno passivo, eu só ia lá e cumpria. Assim, isso fez também uma extrapolação para a educação, dentro das famílias. Então, perfeito, Luiz. Então, o que acontece nesse sentido? Né? Hoje, o que a gente está querendo? A gente quer outros tipos de relação. Quando eu começo a pensar que eu consigo colocar o elemento afetivo dentro de um processo de ensino-aprendizagem que não é mecânico, eu preciso, para que isso aconteça, que exista um vínculo. Né? Então, se eu consigo colocar esse elemento dentro desse aspecto, olha o quanto que isso gera mudança, e aí a gente trabalha com esses elementos que geram motivação. Mas aí volto a falar, para mim o que sustenta é vínculo. E aí me fornece elementos para mim saber as zonas de interesse desse sujeito e o que faz com que ele se mantenha ali o tempo todo motivado para conseguir o que ele quer. A gente vai trabalhar com reforço, bem comportamental, algumas coisas mesmo, né? Que a criança ela se sente muito motivada, né? Então poxa, que legal que você está indo bem. Poxa, mesmo com dificuldades, eu vejo que você está tentando. Eu vejo que você está melhorando a cada dia. Então, isso é um elemento motivador. E aí, esse aspecto aí, vamos dizer assim, cartesiano separado, ou esse modelo moderno de que tínhamos de funcionamento de escola, fez com que nós ficássemos focados, né, nos resultados. Então, eu tenho o quê? A mesma coisa vocês viram que a gente funcionava aí, dentro das fábricas também. Vocês têm que aprender, eu passo conteúdo e depois eu avalio vocês dentro de uma prova. E como é que vocês têm um termômetro? Vocês têm um termômetro a partir do momento que vocês tiram uma nota, e essa nota vai dizer muito. Não só do seu conhecimento, mas da maneira também com qual você é visto perante as pessoas. Aí a gente tem aquelas coisas, então você é burro? Né? Hoje a gente chama isso de bullying, né? Que ainda bem que se chamam, né? Professora, a criança de 4, 5 anos, ela tem muito isso da questão da motivação, que é a mão positiva, o dedão para cima, e a mão negativa. Então, eles morrem de medo de ter uma mão negativa. Sim, isso eles trabalham muito isso em creche, em escolas. Então, e a questão da estrelinha, né? De receber a estrelinha pelo que faz. Então, eles têm muito isso da motivação nesse período. E a gente vai perdendo isso. E é que nem você colocou, pela nota, vai indo tudo pela nota, só que a nota ela não fala muito, porque você pode estudar naquele momento e esquecer no segundo momento. E outra, se você tem algum aspecto de ansiedade envolvida, que nós somos ansiosos, ou uns mais que outros, dependendo de como eu vejo prova, por exemplo, para mim vai ser algo que vai me afetar muito e eu não vou ir bem nessa prova. Eu sei que eu sei. Esse momento que nós estamos passando da pandemia, só de você ter que mexer num computador para você fazer uma prova no computador. Na minha última prova que eu estava fazendo, a minha internet saiu fora do ar.
Eu só não surtei porque eu lembrei da Jaqueline. Ela falou, não, o tempo que for ele desconta, mas eu não conseguia fazer. Eu tive que chamar a minha filha para fazer para mim. Sim. Isso é estressante. Sim, e escolas também adotaram esse modelo em que a criança também tem um tempo de prova. A SESI adotou isso, que você faz hora-aula, né? E se você não Sim. conseguiu enviar também, não conseguiu. Então, A escola dos meus filhos, desde o começo, estão com esse período de prova. Desde o início da pandemia. não se parou, né? Praticamente a gente não parou mesmo no aspecto educacional. E aí a gente ter esse olhar, né, de que trazendo para vocês, e aí depois a gente traçando esse paralelo também nos componentes aí, que de alguma maneira são interessantes, a gente ficar atento, mas enquanto psicólogos, que foi aquilo que eu finalizei, que ter esse olhar, então, biopsicossocial que a Maria trouxe no início, em que eu consigo olhar que fatores externos que são esses que motivam o sujeito e que fatores internos que são mais duradouros, porque, por exemplo, um fator interno. Eu quero, por exemplo, né? Eu quero me formar psicólogo. A criança, ela entra na educação infantil, ela não vai falar que ela vai viver tanto tempo dentro da escola e que ela tem que terminar o ensino fundamental. Mas fazendo isso a curto prazo, né? Tipo, menos aí depois de uma formação adulta, é bem isso. Então, o que eu tenho como um fator de motivação intrínseca? Eu quero Professora, ser um a profissional. criança, você vê muita motivação nele, convivência com os colegas. Sim. Tem uma motivação muito grande para eles. E isso eles perderam também agora na pandemia. Porque por mais que tenha aula, por mais que eles se reúnam ali, não é o mesmo contato. Sim, não é o mesmo contato. E aí a gente sabe que para essas primeiras séries iniciais, por exemplo, o fator de sociabilidade é algo muito importante e que favorece contextos de outras aprendizagens, inclusive essa, né? E que a gente perdeu isso na pandemia. E que aí a gente vai mesma coisa, e daí foi uma das coisas que eu estava conversando hoje. Quem foi o público que mais sofreu com pandemia? Foram as crianças, os adolescentes e os idosos, né? Que de alguma maneira Sim. perderam os únicos espaços que se tinham, né? Que é ir para a escola, né? E que dependendo do aluno, assim como o Luiz trouxe, fica em tempo integral. Então é uma mudança muito grande, sem estratégia de fuga nenhuma. Professora, Uhum, aí eu coloco um parênteses. Eu uhum, moro em Várzea Grande. Aqui, essas crianças estão mais espertinhas. No mundo do Eduardo, lá de Várzea Grande. Aqui em Varja Grande. Do outro lado do rio. As crianças estão tudo na rua brincando. Olha, deixa as crianças suas aí, olha, não sei não, hein? Ah, No é que mundo de cá. a prefeita deixa as crianças brincar na rua. Sim. Então, elas estão ali brincando na rua, a escola, para eles, não tem muita diferença, não. Porque, olha, aqui tem criança. Tem. E que quando começa a soltar pipa, é de mamando a caducando. Tudo no meio da Agora rua, que assim, vai mas é começar a dar muita manga, gente, é então. muita gente. Então, eu acho que quem sofreu mais foi a classe média alta. Porque esses, tirando o computador, as facilidades que eles têm, esses foram os que mais ficaram em casa. Porque as outras crianças que eu vejo aqui onde eu estou, como a senhora disse, a gente fala a partir da nossa realidade, Sim. né? Então, falando a partir do meu local de fala, digamos assim, eu estou vendo isso aqui. No local que quase ninguém aderiu durante a pandemia, a isolamento. Sim! E aí faz todo sentido, né? Só que assim, de maneira geral também, por mais que a gente saiba que eles não perderam essa interação, e é bem legal isso que você trouxe, que quando, por exemplo, eu vivo em bairros mais centralizados aqui, mas quando eu pegava alguns bairros mais assim, que tem um funcionamento próprio, a vida estava acontecendo,
No centro estava tudo fechado, no shopping também, mas a vida estava rolando, né? Então... Na periferia, não para. Aqui, perto da prefeitura de Várzea Grande, Capão Grande aqui, não para. Tudo continuou funcionando. Parou assim. Vamos colocar aí uma semana. De lá para cá, continuou tudo funcionando, a mesma coisa. O que Distribuidora de bebida, então, né, Eduardo? Ah, nem se fala. As cacaceiras não param de beber. Sim. Então, e hoje eu vi uma notícia, diz que o comércio está vendendo muito, mas o emprego está caindo. Por quê? Conheceram a internet, a venda pela internet. E isso está fazendo movimentar muito. Só que, por outro lado, o emprego está caindo. Porque antes eles precisavam de 2, 3 pessoas para atender na loja. Agora, uma pessoa vende muito mais pelo computador do que na loja. Sim, então, isso que é legal você trazer. Diga. As pessoas hoje precisam aprender a viver novamente. A gente tá porque se readaptar, tudo funciona. Tudo funcionou normalmente, entre aspas, né? O que não funcionou foi empresas de festas, alguns bares, restaurantes, mas o resto funcionou. Os supermercados funcionaram, né? As empresas de manutenção de veículo funcionaram. Muita coisa funcionou. Foram pouquíssimas empresas que não funcionaram. Sim. E as que não funcionaram de porta aberta, funcionaram pela internet. Sim. Nós não estamos tendo aula agora pela internet? Sim. Então. E é como... É óbvio que cada setor teve um impacto, né? E de maneira geral é interessante isso que você traz, porque o que acontece também? Vários amigos meus que eram donos de restaurante, para eles, cada decreto abre e fecha era um custo enorme. Então, a partir do momento em que eu só tenho delivery, pelo menos eu tenho um custo menor de pessoal, né? E aí era o tempo todo também tentar se adequar a tudo isso. Então, as empresas, de fato, que aí eu estou vendo que hoje muitas empresas estão sentindo o efeito agora que estão começando a sentir os impactos, fazendo redução de pessoal mesmo depois do segundo semestre. Aonde conseguiram segurar, quem se manteve, segurou. E aí os impactos já foram aparecendo. Né? A modernidade, essa questão da internet, dos computadores, isso já chegou até na área rural. Então, eu vejo, não lembro quem aí estava falando que para fazer uma prova no computador, tá difícil, complicado, né? A internet cai. Agora você imagina, existem tratores, colheitadeiras, que a pessoa só entra dentro dela, liga, aciona o computador e ela faz tudo sozinha. Então, aquela pessoa que pegava um trator velho, colocava uma grade, ia fazer, não existe mais. Quer dizer, existe, óbvio, mas está diminuindo. Então, até para você trabalhar como peão numa fazenda, você vai ter que conhecer de internet, você vai ter que conhecer da área de informática. Então, essa mudança é uma mudança que já começou há muito tempo, só que ela vem vindo muito devagarinho. E agora, não, agora ela já veio, com essa pandemia, ela deu um chute muito grande, muito forte nas pessoas, falando, não, agora vocês vão acordar para a vida. Agora não tem jeito, né? E foi bem isso. Você falando do campo, eu vi domingo no Globo Rural um gerente de fazenda, ele fazendo papel de peão de boiadeiro com drone, da sede da fazenda, ele tocando os boi, e ele ainda adaptou um alto-falante no drone e ficava boi, 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 e os boi vão.
tocando boi com drone, cara, domingo de manhã. Falei, olha só onde... A gente fala isso, não acredita, né? Tocando boi lá da sede da fazenda, o drone lá, ele com os boizinhos sendo tocados com o drone. Essa questão do drone é interessante, que nas plantações de eucaliptos, o drone procura e acha formigueiro. Os drones conseguem identificar, por conta de calor, movimentação, os formigueiros. E passa para quem está dando... Pilotando, ele fala, né? Pilotando o drone, a informação exata de onde está, para eles poderem ir exatamente, porque você imagina, 1.000 hectares plantado eucalipto. Como que eles vão saber? Vão procurar um a um andando ali no meio? O drone é muito mais rápido, muito mais rápido. Então isso aí é só algumas poucas coisas que funcionam, poucas coisas que a gente vê. E é interessante isso que você traz, que indo para o contexto de trabalho, agora para a gente poder fechar, nossa discussão hoje foi boa. Que isso a gente já viveu quando a gente teve também no movimento de revolução industrial. A gente sai do feudal, teve industrial. E aí a gente vem com a inserção aí depois de outras tecnologias, né? E o quanto aí o humano vai perdendo espaço em que, por exemplo, eu precisava de 2, 3 pessoas para executar, enquanto eu tenho um drone que consegue, enfim, né, fazer isso de maneira mais eficiente ali, e que, né, eu só gasto com um drone, não preciso manter um custo aí de anos com uma pessoa. É economia, né? Então a gente repensar tudo isso, quais vão ser os efeitos pós-pandemia mesmo. E não é nem só a economia, né? Muitas vezes é o risco, a vida da pessoa que determinado serviço, o drone pode estourar lá e ter problema, agora a pessoa não. Mas tem muito risco também. E o que a gente tem também? Que, em função de que a gente precisa, de alguma maneira, sobreviver, quantas profissões que tem de risco, né? Que aí a gente vai pegar outras e tem, mas também, por outro lado, a gente vai ter que ver um cenário de quê? De que as pessoas têm que ficar se especializando, vão ter que passar pela academia, vão ter que ter uma profissão, né? Para que aí elas retomem esse posto de trabalho, porque algumas funções aí, as máquinas, elas já entraram e estão entrando agora, cada vez mais. Quando colocaram cartão nos ônibus, que tiraram os cobradores, as pessoas, imagine agora, quer dizer, é uma mudança que vai acontecer, não tem jeito. Sim. Os postos de gasolina também tentaram fazer isso, mas não conseguiram. O lobby foi muito grande e não conseguiram, mas nos ônibus conseguiram. Sim. Então, enfim, as discussões são, quando a gente pensa na pandemia, olha quantas coisas nos faz pensar, né? Refletir aí de mudanças que foram fomentadas e que ganharam forças, e que aí a gente vai começar a ver daqui para frente com quais serão os impactos de tudo isso. A gente está falando de automação não para tomar mais tempo aí, de pandemia, de informática, de automação, mas uma coisa eu vejo assim, o quanto que a nossa profissão, a sua, já que você exerce, a qual nós estamos estudando, também vai ganhar mercado, né? Que assim, que o ser humano, independente de tudo, parece que ele está cada vez mais carente necessitando desse apoio, dessa ajuda, desse alguém que o ouça, Então, assim, independente se é presencial, olho a olho, se é online, mas como que está necessitado dessa... É um mercado que eu vejo assim, falando, né? Para não tomar teu tempo, eu vejo que tem uma demanda muito bacana, né? Vai ter uma demanda muito... O que eu vi, né, pandemia? Eu tenho paciente hoje e fora do Brasil. Tenho paciente nos Estados Unidos, tenho paciente na Rússia, tenho paciente fora. Assim, isso fez a gente romper barreiras. Muito chique, né? Porque a gente tá também as longe, pessoas né? estão mais ansiosas, mais estressadas com essa situação. E aí elas acabam procurando mais, né? Buscando mais.
Eu trabalho na Secretaria de Saúde do Estado. E eles disponibilizaram um programa para atender só os servidores, de psicólogos para atender só os servidores, e outro programa com florais de bar, reiki e outros tipos de programas também para atender só servidores. Qual secretaria tu trabalha? Do Estado. Não, é a Secretaria de Saúde? Saúde do Estado, isso. Uhum. Entendi. Esse núcleo aí de qualidade, não sei se é núcleo de qualidade de vida, na verdade, ele já funciona também em outras secretarias, né? Que tem as terapias integrativas e que aí tem as propostas dessas tradicionais. Sim, ele já tinha, só que eles criaram um programa específico para a área do Covid. Tanto é que desde o mês passado nós também passamos a receber um vale Covid. A mais para esse momento, vale né? Covid? É para conseguir ganhar um Covid? Não. O Covid. E eu acho eu peguei. A Luciana passou uns apuros, né, Lu? E meio, apuro e meio. E eu acho que é interessante, né? Dependendo dos impactos que se tem, não tem vale que cubra custo, né? Não é custo financeiro. Não, professora, não. É muito assim. A área em si, né? Eu trabalho com pacientes especiais, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles têm, no dia a dia, eles já têm uma saúde bem debilitada, né? E aí, agora nós voltamos a fazer cirurgia dentro da Santa Casa, então a Santa Casa é a referência do Covid. Então, tudo isso você tem que estar passando, tem que estar cuidando e a gente, como profissional mesmo, como pessoa, que tem que tomar os cuidados. Sim, aí chega em casa e tem que cuidar dos filhos, aí se os filhos pegarem, é todo aquele aparato, aí, né, põe roupa, tira roupa. Quer dizer, quantas coisas aí vão nos modulando, né? Sim. Sim. Bom, gente, eu só sei disso porque eu trabalhei com alguns pacientes aí que eram, né, vinculados a profissionais que estavam também na linha de frente. Mas, embora a demanda aumentou muito né, nesse período de pandemia, muitas coisas não tinham nada a ver com Covid. Né? Foram potencializadas pelo, vamos dizer assim, isolamento, né, confinamento. Pelo isolamento e também pelo pânico, né, professora, que as pessoas sentem. Outra coisa que está acontecendo muito, que a gente está vendo muito dentro da saúde, é as pessoas que adoecem, e por medo de ir para o hospital, acabam chegando em estado grave. Sim. Com medo de procurar o médico na hora, né, eles acabam chegando nos hospitais em estado grave já. Hoje mesmo, uma paciente disse para mim que o marido foi buscar um médico no PA, e você vê a consequência de algumas coisas que a gente não pensa, né? E ele foi porque ele estava com... era um sintoma que, não sei se era de área de otorrino, eu não lembro o que era. Mas que ele foi que o médico deu uma bronca nele, porque ele falou, bom, PA é para urgência, e o seu caso não é urgência, porque aqui passaram 2 pessoas com Covid. E aí eu fico pensando, né, olha o que você está trazendo, as pessoas também ficam com esse receio de aparecer num pronto atendimento com sintomas iniciais que elas nem sabem do que é. E aí, quando você aparece lá, não tem essa gravidade com que você tem, ou seja, você já tem que chegar num quadro muito agudo para que daí dê a importância, mas senão você leva bronca mesmo. Sim, mas assim, professora, o que está acontecendo? As pessoas estão infartando, estão tendo problemas de AVC. Por quê? Porque começa a sentir mal e vai levando, e quando chega já aconteceu. Sim. Já é um processo mais, não só assim, infarto, esse negócio, mas assim, em outras áreas também, que não é o Covid, mas que acabam procurando, evolui muito porque não procuraram na hora certa. E essa pessoa específica não era Covid, mas o médico falou isso. Bom, você passou aqui, mas passaram 2 pessoas com Covid anteriormente, antes de você, o que você está fazendo aqui? Só se for algo grave. Ou seja, é isso que você está dizendo. Então, as pessoas também têm alguns discursos que reforçam que não buscam ajuda para outras doenças. Né? E aí, enfim, é o que a gente professora, isso aí tá igual aquele preso
O cara tava prisão perpétua, prisão perpétua não, ele é corredor da morte e deram uma chance para ele sobreviver. Fizeram, era um teste, fizeram um corte no braço dele e se ele aguentasse tanto tempo lá saindo sangue do braço, ele viveria. Aí só fizeram um furinho de nada no braço dele, longe de uma veia, longe de nada. Só que debaixo da cama onde ele estava preso, tinha um soro pingando. E ele pensou que aquele soro pingando era o sangue que estava saindo dele. Ele morreu, já está cardíaco, pálido, porque ele pensou que era o sangue. Na realidade, ele ficou pálido, só que ele estava com todo o sangue no corpo, não tinha saído uma gota de sangue. Então, hoje as pessoas estão tendo medo da pandemia e estão morrendo por outros fatores que está potencializando, como você disse, está potencializando problemas anteriores, só que por conta da pandemia. Sim, aí é bem isso que a Luciana também está trazendo, aí a gente vê que as pessoas estão com medo também de contrair nas unidades, igual se é referência em Covid, qual que é o medo que eu tenho de ir para Santa Casa, né, de pegar Covid, né, então eu vou fazer de tudo para mim não aparecer lá. Mas, assim, são as coisas que estão acontecendo, né? E a gente vai ver quais são os efeitos aí nos trabalhos aí, nas pesquisas que vão acontecer a partir do ano que vem, né? Sobre esses efeitos do Covid aí. Vai lá pegar, vai pegar agora? Vai, já acabou a aula, estou encerrando. Gente. Tchau, professora, obrigada, viu? Que isso. Beijos, eu que agradeço, né, a presença de vocês. Tchau, professora. Obrigado. Beijo. Tchau. Obrigado, beijo, professora. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.